Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 14 de agosto. O Ibovespa apresentou aqui uma boa alta de 1,37%, conseguindo proporcionar aqui dentro da sua tendência de alta mais um fundo ascendente e também já uma sinalização de pivô de alta ao superar a máxima do topo anterior, 68.700 pontos. Então o Ibov, para anular a sua tendência de alta no gráfico diário, agora teria que perder essa região aqui de fundo anterior, o último fundo ascendente, localizado em 68.649 pontos. Ponto que, se fosse perdido neste pregão, antes de superar essa máxima aqui, seria uma sinalização ali de ter um movimento, de iniciar um movimento de baixa no gráfico semanal após um candle de reversão chamado de estrela cadente. Então, anulou essa formação no primeiro momento, pois não perdeu essa mínima, não confirmou a formação, o padrão de reversão dos candles e além disso, superou a máxima da semana anterior. Ibov volta a ficar dentro de uma zona de resistência de entre 68.220 até 68.790 e o ponto mais alto aqui em termos de resistência, 69.487. Acima disso, número redondo dos 70 mil pontos, que inclusive se o Ibov conseguisse superar 69.487 pontos, confirma ele pelo gráfico mensal uma formação de pivô de alta, ou seja, fortalecendo ainda mais o cenário positivo do índice em termos de médio a longo prazo, ou seja, uma tendência de alta de médio a longo prazo, seja pelo gráfico semanal, gráfico mensal, a favor e também do gráfico diário. Seguindo aqui para os futuros, nos futuros mini índice, pregão de hoje também conseguiu, depois de uma pancada para baixo já na última hora de pregão da sexta-feira, conseguiu se recuperar bem aqui, gerando uma formação de fundo, igual semelhante ao Ibov, superou também a máxima ali do topo anterior. Olhando para o gráfico 60 minutos, segue dentro aqui de uma tendência de alta, que tinha feito uma tendência de baixa e aqui reverteu para uma tendência de alta. Então, o mini índice gera um cenário de tendência de alta e aqui nesse momento a possibilidade de se gerar algum fundo ascendente. Se tiver mais algum movimento aqui para baixo, ainda teria a possibilidade de se trabalhar mais na ponta vendedora, mas gerando uma nova formação de fundo no gráfico 60 minutos, um fundo ascendente dentro desse forte movimento de subida, seria um cenário mais apropriado para buscar operações na ponta compradora e de day trade. Partindo aqui para o dólar no pregão de hoje ficou ali de forma estável, também na última hora de pregão da sexta-feira gerou uma pancada aqui para cima. No pregão de hoje abriu mais lá embaixo, mas conseguiu aqui gerar uma recuperação e novamente um fundo ascendente. Então, dentro desse cenário aqui, temos o último fundo ascendente nesse nível e o dólar já fazendo uma sinalização ali de alta, ou seja, continua dentro de uma tendência de alta pelo gráfico de 60 minutos, apoiando mais a operação na ponta compradora, mas agora está aqui com a possibilidade de gerar um topo mais baixo que o topo anterior, até considerando esse patamar aqui um pouco mais relevante em termos de resistência. Então, nesse momento, a tendência de alta no G60, mais uma sinalização aqui para baixo de topo descendente, pode trazer um cenário para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Dentro desse movimento de subida, se não ganhar força para baixo, ficar um pouco mais travado, gerando alguma sinalização para cima, mantém-se aí dentro da sua tendência de alta e um cenário mais favorável para ponta compradora de day trade. Depois disso, vamos para as ações. Na PTR4, no pregão de hoje, alta de 1%, ativo que está em cima ali de um patamar de suporte. Para buscar a operação de compra mais arriscada seria no rompimento da máxima do pregão de hoje. Seria uma das alternativas, se a gente olhar para o gráfico aqui de 60 minutos, seria uma formação de pivô de alta pelo gráfico de 60 minutos. E sendo até um pouco mais ousado, pelo G60 também, uma das alternativas seria compra de fundo ascendente pelo G60 com um stop abaixo aqui dessa mínima, dessa última hora de pregão, abaixo ali dos R$ 13,03. Na Vale 3, que na realidade a Vale 5 no pregão de hoje ela foi retirada de diversos índices do Ibovespa, por exemplo, saiu do IBRA, saiu do IBRX, enfim, índice de governança. A Vale 5 saiu de todas com a conversão para Vale 3, as ações da Vale 5 para Vale 3, não em sua totalidade, mas enfim, ela saiu desses índices. Saindo desses índices, a tendência é que a Vale 5 perca a liquidez, diminua a sua liquidez. Então, agora, a partir desta videoanálise, eu passaria a abordar sempre a Vale 3. Então, se eu em alguma videoanálise, a partir de hoje, alguma videoanálise para frente, falar em Vale 5, eu vou estar em cima da Vale 3, vai ser sempre a Vale 3. Vai ser até me acostumar com a Vale 3. Então temos aqui a Vale 3 num pregão de hoje apresentando uma alta de 1,62%.
Essa alta de 1,62% proporcionou uma sinalização de fundo em cima de um patamar de suporte, que ela chegou aqui na semana passada na faixa ali dos 30,54 a esse suporte, a mínima de hoje foi 30,54. É uma sinalização de fundo, um pouco mais arriscada a entrada, porque o ativo está dentro do movimento de subida, mas gerou uma sinalização um pouco mais negativa pelo gráfico semanal. Arriscando também um pouco mais, olhando para o G60, assim como eu comentei na PTR4, entrada aqui pelo G60, ideal até que fizesse algo mais aqui para baixo para depois gerar um fundo ascendente. A outra alternativa seria comprar a superação da máxima do pregão de hoje e trabalhar com stop bem curto pelo G60, ou seja, tentando pegar, se o ativo ganhar, resolver ganhar força aqui para cima, seria uma das alternativas de arriscar um stop mais curto para tentar pegar uma melhor relação risco-ganho em cima aqui da Vale 3, usando o gráfico 60 minutos. Então essa seria uma das alternativas ali de uma operação mais curta em cima desse papel. Seguindo aqui, partindo aqui para Cosan, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior, dentro do que a gente já tinha comentado aí nas últimas videoanálises. Eu estava acompanhando já esse papel, já tinha falado sobre essa ação. Então recomendei a compra na superação da máxima da sexta-feira, 36,32. Então a entrada nesse ativo, colocando aqui os dados da entrada desse ativo, foi em 36,33, com stop em R$ 35,44, risco de 2,45%, só mostrando que 35,44 é aqui logo abaixo da mínima deste candle. Objetivo dessa operação R$ 38,11. Ela começou bem a operação, fechando com alta de 2,39%. Então, se olharmos para o G60 também, traz uma chance de gerar fundo ascendente, ou seja, então ficou com expectativa positiva. Eu já até reposicionei o stop aqui para baixo da mínima do pregão de hoje, R$ 35,85, um stop que seria mais curto, porque não seria mais interessante ver esse papel fazendo algo nesse sentido aqui, demonstraria ali uma sinalização de topo descendente, então seria um sinal contrário à posição aberta no pregão de hoje em cima de Cosan. Então esse papel dá uma alocação aqui de 20% em cima dessa operação. Então seguimos aí na ponta compradora, resistência mais próxima, 37,33, rompendo esse patamar, aumenta-se a chance de se buscar a região de objetivo na faixa dos R$ 38,11, é um ativo que está em tendência de alta, que a gente já tinha pego uma operação positiva, uma compra nessa superação com a saída aqui nesse ponto. Na sequência, então, vamos falar de RADL3, também recomendei compra nesse ativo no pregão de hoje, dentro do que tinha abordado já na última videoanálise, na superação da máxima desse pregão, essa compra foi executada, só que ela perdeu bastante força no decorrer da tarde, fechando aqui o pregão ainda com uma leve queda, estabilidade menos 0,25%. O stop dessa posição pode ser já reposicionado aqui para baixo da mínima do pregão de hoje, R$ 68,63. Ficaria atento aí a partir do próximo pregão, o stop que foi definido para esse ativo, só colocando aqui os dados dessa entrada, 69,70 o ponto de entrada, 68,53 o ponto de stop. Lembrando, pode ser já reposicionado para esse nível aqui para baixo da mínima do pregão de hoje. Objetivo em R$ 72,04, risco de 1,68%. É um ativo que tem uma volatilidade menor em relação aqui, até comparando com a Cosan, e por esse motivo alocando um pouco mais de capital em cima desse papel, 25% do capital total. Então o que seria bom para esse papel, assim como aconteceu, que eu vou falar daqui a pouco da Natura, é o que aconteceu com a Natura, ativo que a gente tinha reposicionado já o stop para baixo da mínima do pregão anterior, da sexta-feira, só que o papel terminou no pregão de hoje, fazendo um candle nesse sentido aqui, ganhando bastante força para cima. Então seria interessante que a RADL3 faça algo nesse sentido aqui para nossa posição. Seguindo Brasil Foods bateu no objetivo da operação que a gente já tinha passado, tinha comentado que ela tinha já alcançado um objetivo na relação risco-ganho de 1 para 2, e eu reposicionei o objetivo antes de bater no primeiro objetivo que tinha sido definido para um objetivo de 1 para 3, ela foi até mais além disso, mas enfim, saímos aí no objetivo na relação risco-ganho de 1 para 3, essa posição então trouxe um ganho de 5,39% na operação. Isso representou um crescimento de 0,97% do capital total. Então, a operação é que está dentro de uma tendência de alta ainda o ativo, nova movimentação para baixo nesse papel, seria ainda um ativo interessante para se buscar a operação na ponta compradora aí de swing trade. Natura no pregão de hoje fechou bem o pregão, com alta aqui de 4,34%, ela também bateu no objetivo da nossa compra. Essa aqui eu cheguei a sair realmente no objetivo que tinha sido traçado, dentro do que eu falei agora há pouco na RADL3, que a gente já tinha traçado o objetivo, o stop da operação aqui para baixo da mínima deste pregão,
mas ela terminou abrindo já bem o pregão e ganhando força, bastante força aí para cima. Bateu no objetivo, a operação foi encerrada, o objetivo dessa operação era 26,57, ganho de 4,24% na operação, e esse ganho representou, com a alocação de capital que foi efetuada, um crescimento de 0,81% no capital total. Depois disso, falando aqui de GGBR4. Lembrando, se você deseja receber essas recomendações aí no seu celular, no seu desktop, enfim, onde você estiver receber essas recomendações de compra e venda, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa receber essas recomendações, fazer um teste aí de forma gratuita por um determinado período. GGBR4, ativo que vem fazendo um movimento aqui de correção em relação ao movimento de subida. Então, dentro desse movimento de correção, ela vai se aproximando de um patamar de suporte, uma região que está na faixa de 11,20 até um patamar aqui de R$ 11,12. Então, dentro desse movimento de correção, ficarei de olho nesse movimento em busca de uma possível oportunidade de compra a favor da tendência de alta desse papel. E nesse momento, inclusive, testando o gap de alta ali, uma região de 11,21 a 11,18. A mínima de hoje foi R$ 11,17. Então, ativo que se gerar ou a superação da máxima pregão de hoje ou mais algum pregão aqui que fique de forma lateral, superando a máxima, quebrando a sequência de máximas descendentes, seria uma das alternativas se buscar uma compra em cima de GGBR4. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.